de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, se você pode, abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Obrigado. Eu quero ler primeiramente o versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde estará a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Queridos, é um prazer estar convosco pela primeira vez, para cultuarmos o precioso nome de Jesus e também poder ministrar a sua poderosa palavra. Ao pastor presidente nesta igreja, ao pastor Clarimundo, eu expresso a minha gratidão. Já o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Que o Espírito Santo o conduza, pastor, sempre com muita graça e sabedoria, guardando a sua família. E muito obrigado pela oportunidade que me é dada para transmitir a palavra ao povo que Deus lhe tem confiado. A todo o corpo de obreiros eu expresso a minha gratidão. Cito aqui o presbítero Felipe, a irmã Renata, o presbítero Jordão e a Angélica. Que Jesus também os abençoe cada vez mais e os conduza com muita graça e sabedoria. Obrigado pelo contato através do meu amigo pastor Carlos Emael. Depois da pregação, um livro meu estará disponível, Segredos da Liderança de Paulo. Esse aqui já é do chefe para eu voltar. O Anderson foi me buscar. O Anderson chegou perto de mim, eu fiquei com medo. O cara é um Golias gospel. E eu houve problema com a caixa do meu material, ele foi lá me ajudar. Está trazendo aí os meus livros. Expresso aqui a minha gratidão ao Anderson. E eu estou orando para ele desejar ter filhos. Queridos, Pedro escreve 2 cartas com o intuito de despertar a igreja com lembranças. Pedro não quer gerar um avivamento por novidade. Ele quer despertar a mente da igreja, porque a mente da igreja estava sendo atacada. Na sua primeira carta, ele trata dos perigos externos que nós enfrentamos, que são as perseguições, vinda de ímpios e do inferno. Na sua segunda carta, ele se dedica a exortar a igreja a ter cuidado com os infiltrados. Ele exorta a igreja a ter cuidado com aqueles que
começam entre nós, aprendem sobre nós e saem de entre nós e sempre voltam. Saem e voltam, de alguma forma eles conseguem ter contato conosco. Esses são os falsos mestres. Pedro está preocupado com a mentalidade da igreja. Eu acho incrível quando eu apresento os meus livros ou os meus cursos. Os netcrentes vai lá me perturbar no Instagram. Desde quando o crente precisa estudar teologia? Aí eu ignoro, porque se você discutir com um tolo, ele te vence. Pois ele já é acostumado em argumentos tolos. Na insistência, ele te vence. Só que tem hora que não dá para ignorar. Aí, os que eu mais li esses dias foi: Pedro nunca estudou teologia, Pedro era pescador, e a Bíblia diz que Pedro era iletrado. Tome, pastor Eliseu. Aí eu perguntei: irmão, quem treinou Pedro? Pedro estudou com a própria sabedoria encarnada, o Verbo de Deus. Até eu queria ser iletrado desse jeito. Quando em Atos 3, Pedro, no nome de Jesus, cura um coxo, ainda no capítulo 3, eles são acusados por isso e condenados à prisão. Capítulo 4, ainda sofrem pela cura do coxo. São livres. No capítulo 5, há uma outra prisão e há uma discussão. Aí na discussão, a Bíblia diz que os homens do Sinédrio reunidos disseram: eles são homens iletrados na tradição do Sinédrio. Pedro não perdeu tempo se dedicando à tradição que Jesus sempre dizia: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então Pedro ficou com o eu porém vos digo e abriu mão do ouvistes o que foi dito. Então, enquanto ele é treinado por Jesus, ele vai abrindo mão das tradições que Jesus as condenou, que mais afastavam os homens de Deus do que os aproximavam, e focou na mensagem central a partir de Cristo, vinda dos profetas, inspirada pelo Espírito. Perceba como Deus transforma o homem. Esse Pedro, ora antes pescador de, óbvio, peixes, é chamado por Jesus a ser pescador de homens, pois John Stott acredita que Deus em Cristo se valeu da postura de Pedro ao pescar o peixe. As características dele valeria também, ou as suas técnicas também valeria para alcançar os homens. E a primeira delas é que o peixe não vem ao pescador, o pescador vai ao peixe. Pedro, apóstolo é enviado. Então, assim como ele ia ao peixe, ele deveria ir ao pecador. São características que eram naturais em Pedro, que Jesus se valeu para a sua pregação, para a salvação de almas. Pedro, quando Jesus ia orar, dormia. Jesus estava no Monte da Transfiguração, que alguns acreditam que são Monte Tabor, que é o Monte Tabor, e enquanto Moisés e Elias conversam com Jesus, Pedro cai no sono. Aí quando ambos desaparecem, mostrando que o centro era Cristo, Pedro acabou de acordar e disse: Senhor,
façamos aqui 3 tendas, esse lugar aqui está muito maravilhoso. Estava dormindo no culto e agora o culto é maravilhoso. Esse lugar aqui está maravilhoso. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Sabe quando você está no culto, tu dorme, aí tu acorda quando alguém dá glória e você fala, eita glória, está uma benção. Pedro acorda meio assim e fala, Senhor, o ambiente está tão gostoso que é bom a gente ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. E não foi possível fazer 3 tendas, ele queria permanecer no ambiente de glória, mas aquela glória foi só um preparo para a vida de guerra, pois quando desceram do Monte Tabor, tinha um jovem possesso de demônios, e os discípulos não puderam repreender o demônio, tinha acabado de sair do culto de glória, e agora eles não conseguem expulsar o demônio. Tem muita gente que quebra tudo no culto, mas não consegue consertar nada fora do culto. Pedro dorme nesse momento tão crucial. Quando Jesus estava no Getsemane, Pedro dormiu de novo. E Jesus foi até ele 2 vezes, junto a João e Tiago, e perguntar assim, nenhuma hora vocês podem orar comigo? Na 3ª vez Pedro diz, agora nós ora. Jesus diz, precisa mais não, já está chegando aí o poder das trevas e eu terei que ser levado. E quando o camarada chega perguntando, cadê Jesus? Pedro mete a mão na espada e toma aqui o cadê Jesus? É claro que Pedro não mirou na orelha do camarada, né, irmão? Ele não era um espadachim, ele era um pescador. Eu acho que o camarada se afastou, ele acabou ferindo a orelha do servo do sumo sacerdote. Quem ora menos fere mais. Jesus, que havia orado, cura a orelha do rapaz. Então Pedro dorme na hora de orar. A mente de Pedro vagava. Só que Pedro foi cheio do Espírito em Atos 2. E Atos 2 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso que repousava sobre cada um. Dependendo da sua tradução, diz assim, repousava sobre a cabeça deles. Isso quer dizer que cada um dos que estavam ali reunidos tiveram um avivamento mental. A mente de Pedro foi despertada. Volta um pouquinho. Quando você chega lá em João capítulo 21, Jesus acaba de restaurar Pedro passando por João. Olha como Pedro é igualzinho nós, irmão. Jesus aparece na praia, está atrás de Pedro no capítulo 21. Aí Pedro está lá, estou triste, não volto mais não, neguei Jesus. Aí João reconhece Jesus. João poderia falar para qualquer um dos discípulos, mas falou para Pedro, é Jesus, Pedro. Aí Pedro estava só com a roupa de baixo, se joga nas águas, ficou meio com vergonha, reverência na presença do Senhor, pega a sua roupa do barco e vem vestido até Jesus. Jesus o restaura, o faz confessar 3 vezes que o ama. E depois da restauração de Pedro, Jesus disse assim, você vai ficar velho, você vai converter muita gente e você vai ser levado para onde você não vai querer ir. E João diz assim, e isto Jesus falava da sua morte, pois um dia ele seria amarrado, como Jesus foi, para ser crucificado. E quando Jesus acabou de falar da sua morte, quem está atrás de Pedro? João. O João que disse para ele, é Jesus, Pedro, está atrás de tu. Aí agora João está vindo aqui atrás, Pedro olha para Jesus, olha para João, olha para Jesus e pergunta, e ele, como é que morre? O Senhor falou como eu morro, mas ele vai morrer como? Olha só, ele quer saber do futuro, me ajude, ele quer saber do futuro. Aí Jesus olhou para ele, o que tu tem a ver? Se eu quiser que ele viva até a minha vinda. Como é que a nossa geração diz na internet? Corte rápido. Tramontina. Ou seja, Jesus disse a Pedro, eu não vou te revelar o futuro. Por quê? Porque ele quer saber o futuro por curiosidade, não por discipulado. Me fala como será o futuro dele. O meu eu sei, e o dele? Fala como é que ele morre. Você pode olhar aí desunião, inveja, contenda, sei lá, tudo que há em nós. Porém, é algo futuro. Fala da morte dele. Como é que ele vai morrer? Aí Jesus não diz, e dali nasceu uma tradição de que Jesus havia dito que João viveria eternamente até o dia da sua vinda.
E realmente, João viveu até a vinda de Jesus em glória, porque lá na ilha de Patmos, Jesus veio a João com o corpo glorificado. Só que esse Pedro, que queria saber do futuro simplesmente por especulação, esse Pedro que queria saber do futuro simplesmente por curiosidade, quando em Atos 2 o Espírito move sua mente, o Espírito impacta sua mente, ele vai pregar em Atos 2, e quando ele prega em Atos 2, ele diz assim: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Acontecerá que nos últimos dias. Olha agora, Pedro pega a vontade de querer conhecer o futuro por curiosidade, isola, e pega agora o que é futuro e aplica na sua vida presente. Eu vou repetir, porque vocês me deram um tema escatológico, então tem que ter paciência. Pedro queria saber do futuro, como é que ele vai morrer, e a morte é uma das matérias da escatologia própria. Quem já estudou teologia, ou está estudando, ou vai estudar, sabe disso, que é uma das escatologias que eu prefiro pregar: escatologia pessoal ou escatologia própria. Morte, tribunal de Cristo, céu, inferno, juízo final, novo céu, nova terra. Porque tem gente que fica aí, né, pré, não, eu sou pós, não, eu sou mid. Não, irmão, enquanto tu fica aí discutindo pós, pré, eu só sei de uma coisa: ele vem e eu vou, ele vem e eu vou, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não vale dizer que eu estou em cima do muro. Só que essa escatologia, para mim, ela mais edifica. As outras nos geram muitas discussões, mas a própria como vai ser a morte dele? É futuro, pelo amor de Deus. João não ia morrer naquele momento, é futuro. Só que agora, depois que o Espírito age na mente dele, ele pega a escatologia, o desejo pelo futuro, as coisas do fim, e aplica para a sua vivência. Qual foi a sua vivência? Ele falou línguas, ele viu sinais acontecendo ali. Aí ele está dizendo que cada crente ali profetizando é uma espécie de profecia, porque assim como na profecia você tem que falar nas línguas faladas, se é falada, você também acabou de falar. Então ele percebe que é uma comunicação, ele pega essa comunicação e faz uma conexão com a profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne ali é sem acepção entre os salvos. Toda a carne ali é homem, mulher, porque no Antigo Testamento era só sacerdote, cheio do Espírito, juiz, profeta, rei. Só que agora o Espírito será dado sem medida aos santos, pois Joel conclui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito é prometido para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Então ele diz: o Espírito será derramado sobre servos e servas, jovens vão profetizar, velhos vão sonhar. Então ele pega a profecia dos últimos dias e aplica para a sua vivência. O que Pedro acabou de dizer é que desde quando Jesus estava aqui na terra, já se iniciou os últimos dias. O relógio deu uma ressignificada. Quando Pedro está pregando o primeiro sermão na inauguração da igreja, ele está dizendo que o que aconteceu lá já é cumprimento dos últimos dias. Então, eu sei que está havendo um mover de Deus lá nos Estados Unidos. Avivamento você só pode dizer que é depois do que aconteceu lá, porque não existe avivamento eterno. O único avivamento que não se repete é o que aconteceu em Atos 2. Todos que acontecem depois são proto-avivamentos, ou completudes de avivamentos. Avivamentos são como ondas, e a onda você só reconhece depois que ela passa, ou ela te leva, tu mergulha por baixo, se não sabe nadar, tu se afoga, mas tu reconheceu que chegou a onda. Então o avivamento você só diz é avivamento depois que fala, depois que passa, o caráter foi transformado, a cidade foi evangelizada, arrependimento e salvação de almas houve. Aí a gente pode dizer que houve avivamento, mas que há um mover de Deus, isso é inegável. Agora, perceba, onde eu quero chegar. Você não pode pegar Joel 2 e falar assim: não, o que está acontecendo lá é a profecia de que nos últimos dias iria acontecer. Não, para Pedro, os últimos dias já é desde o tempo dele, primeiro século.
Aí você me pergunta, onde o senhor quer chegar, pastor? Onde eu estou? Pedro está dizendo que ele já estava vivendo os últimos dias. Isso quer dizer que ele pegou a escatologia, ele pegou aquilo que é concernente ao futuro e trouxe para a vida dele no presente. Enquanto os irmãos falavam línguas e falavam das grandezas de Deus, que é uma espécie de profecia, você cantar falando das grandezas de Deus, eles glorificavam a Deus falando das grandezas de Deus. Aí Pedro disse, está cumprindo a profecia de que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Então ele está dizendo, a escatologia é para a minha vida agora. Tem gente que fala muito da vinda de Cristo. Tem gente que canta muito, Ele vem. E canta muito que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem. Isso é lindo, é maravilhoso e é necessário. Só que a gente não pode pregar que Ele vem e viver como se Ele nunca fosse viver, ou como se Ele nunca fosse vir. Repetindo, a gente não pode pregar que Ele vem e viver como se Ele nunca fosse vir. Então, tem que haver uma combinação. Pedro pega a escatologia e aplica para a vida dele. O que ele está dizendo é, eu já estou nos últimos tempos, então já tenho que esperar Jesus agora. Eu acho que você já ouviu essa frase, ou você já disse, ou você já cantou. Seja crente como se você tivesse entregue a tua vida a Cristo ontem e como se Ele fosse voltar amanhã. Não, irmão. Seja crente como se tudo isso acontecesse hoje. Seja crente como se você tivesse entregue sua vida a Ele agora, e como se Ele fosse voltar agora também. Sabendo disso, primeiro a mente de Pedro foi despertada. O que ele vai falar para os irmãos no versículo 1? Amados, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aquele que dormia na mente, agora é um instrumento de Deus para despertar a mente da igreja. É por isso que para Deus, mesmo eu com minhas fraquezas, não sou descartável. Eu preciso submeter-me ao trabalho do Espírito em mim. Lembra do Paulo que pedia cartas para aprender a igreja? Passou a escrever cartas para edificar a igreja. Lembra desse Pedro que tinha a mente adormecida? Agora é um instrumento de Deus para despertar na igreja aqueles que têm a mente adormecida. Eu estou escrevendo para despertar vocês com lembranças. Me ajude, diga lembranças. Olha só, com lembranças, pois a vossa mente já é esclarecida. Ele não está subestimando ao público. Ele está dizendo, o que eu vou pregar, o que eu vou ensinar, o que eu vou escrever, não é novo. Vocês já sabem. Mas, mesmo vocês já sabendo o que eu vou falar, esse relembrar é um despertamento. Por que a gente pensa que avivamento é só se inventar coisa nova? O cara vem no púlpito e diz, eu sei a velocidade que a arquinha de Moisés passou lá nas águas. A velocidade que a arca andou, e a gente, uau! Aí Pedro olha e diz assim, eu quero despertar com lembrança. Eu quero despertar vocês com aquilo que vocês já sabem, porém se comportam como se tivesse esquecido. O que é isso aqui? É que crescimento espiritual muitas vezes acontece mediante o reforçar de realidades já conhecidas. A gente não cresce só com novidade. A gente não pode ficar como criança que tem prazer em qualquer pirulito novo, chocolate novo, docinho novo, ou adolescente, qual é a série nova desse ano? Sempre, evangelho não é novidade para quem já é salvo em Cristo. O que é evangelho então, pastor? É o bater do martelo numa base que precisa se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar e se firmar. Quanto mais eu sei que Ele me ama, eu tenho certeza que eu serei perdoado. Quanto mais eu sei que Ele morreu por mim, mais ódio eu vou ter dos meus pecados. Se é assim, eu quero despertar vocês com aquilo que vocês já sabem. E como? Como? O que a igreja sabia? Olha o 2. Para que vos recordeis. Eu estou dizendo, irmão, que crescimento espiritual acontece com o reforçar de realidades que a gente já conhece. 2. Para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas
bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Olha que coisa linda, perfeita e gloriosa. É que os neticrentes falam assim: isso aí é lei, isso aí é Antigo Testamento, bora pregar a graça. Aí eu estou na graça, no Novo Testamento, e no Novo Testamento está mandando eu ir lá para os profetas do Antigo Testamento. Olha o que ele diz: eu quero despertar a mente de vocês, para que vocês recordem das palavras que foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e sido assunto aos céus. Ele está fazendo a igreja olhar para trás, porque às vezes eu penso que escatologia é só olhar para frente, e o Antigo Testamento fala mais da segunda vinda de Jesus do que o Novo. Então a gente diz assim: pastor, por onde eu começo a ler Bíblia? Aí as pessoas vão lá e respondem: começa por Mateus, porque é bonitinho Jesus nascendo. Começa por Lucas, os anjinhos cantando, e os 3 magos, que eu estou procurando deles até hoje, e os 3 magos lá, é bem bonitinho. Aí esse tipo de gente que começa a ler Mateus ou Lucas, quando chega em João, assusta. Porque Mateus, Marcos, Lucas, vai vendo aquele Jesus amoroso, com aquela pregação linda. Quando chega em João, ele é Deus. Você está nos evangelhos, vinde a mim. Quando chega em João 6, vocês também não querem desviar, não? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. O que é isso aqui? Cadê o Jesus? O Jesus do Mateus? Por quê? O que está acontecendo? As pessoas estão querendo determinar o que é Bíblia, o que é Palavra de Deus. Parece que houve um upgrade de Malaquias para Mateus, mas é o contrário. Lá em Malaquias está escrito assim: último livro do Antigo Testamento: eu, o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo Deus, é a mesma palavra. Pedro está dizendo: o que eu vou falar para vocês aqui sobre a vinda dele não é invencionice nova. Em todo o Antigo Testamento já tinha profecias, tanto da sua encarnação, da sua ascensão, da igreja na terra e da sua vinda para buscar um povo zeloso, especial, de boas obras. Aleluia. Pedro está preocupado se os irmãos estão estudando a Bíblia desde o Antigo Testamento. Aí eu faço a pergunta para tu, neticrente: qual era a Bíblia que Jesus lia? Então por onde eu começo a ler a Bíblia, pastor? Pelo começo, Gênesis. E Pedro vai para Gênesis, ele vem para os profetas, e depois ele vai para o livro histórico. Eu estou dizendo que ele está querendo despertar o quê? A memória, a mente. Diga mente, memória. Mente. Porque os falsos profetas, a primeira coisa que eles fazem é atingir e eles sempre convêm com voz mansa. Todo falso profeta é amoroso. É a voz da serpente. Aquela linguinha assim, sibilar. Mas a igreja prefere a verdade que fere do que o beijo que engana. Se tem falso profeta falando, olha o que Pedro diz no 2. Lembrem das palavras ditas pelos santos profetas. Como assim, pastor? Se tem falso profeta falando, é só tu pegar a palavra dos verdadeiros. E o que eu faço, pastor? Compara. Aí Pedro ensina mais uma. Olha que top. Peguem também os mandamentos do Senhor Jesus. E faz o que, pastor?
Entra lá no canal dele, no Instagram dele, que eu sei que tu segue. Entra lá no canal, pega lá o Instagram, pega lá, aí tu põe assim. Aí tu pega as escrituras, que eu sei que tu lê, dos profetas maiores e menores, e põe assim. Aí tu lê. E depois? Aí depois você pega as pregações de Jesus e põe assim. Bem do ladinho, pode pôr bem do ladinho. Aí Pedro diz assim, ó. As palavras dos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos apóstolos. Então, depois de pegar as palavras dos profetas, você pega as palavras de Jesus. Depois que pega as palavras de Jesus, você pega as palavras dos apóstolos. Aí eu quero ver coach te enganar, irmão. Aí eu quero ver falso profeta te enganar, irmão. Aí eu quero ver profeta do Pix receber teu Pix, irmão. Aí eu quero ver tu fechar a Bíblia, irmão. O pregador vai pregar. Pega na mão do irmão e fecha a Bíblia que nós vamos voar. Não, eu não quero voar, não, eu quero ler. Vou ficar com a Bíblia aberta aqui, eu quero ler. Ninguém vai fechar a minha Bíblia, pois a boca do meu Deus vai bradar. Ai, irmão, compara. Então você pega as mensagens desses pregadores midiáticos que não congrega, que não tem igreja, que não tem pastor, porque você pergunta assim, onde você congrega? Onde me receber. Quem é seu pastor? Aquele que me receber. De onde tu vem? Vim de tal país. E vai para onde? Para outro país. É o Satanás, está rodeando a terra e passeando por ela, irmão. O que é que você faz? Você pega essas mensagens e compara com a mensagem dos profetas. Não combinou? Joga fora. Pega outra mensagem, compara com a mensagem de Jesus. Não combinou? Joga fora. Pega outra mensagem, compara com a mensagem dos apóstolos. Não combinou? Joga fora. Descarta. Você conhece uma falsa mensagem? Como? Quando você conhece a verdadeira. Jesus disse em João capítulo 10: as minhas ovelhas não seguem a estranhos. Porque a gente usa João 10 só para bater nos pastores, né? Então vai apanhar também com João 10. Jesus disse, minhas ovelhas não seguem a estranhos. Se você segue a estranhos, que não tem história, nunca construiu igreja nenhuma, e está falando de igreja lá no YouTube, tu está inscrito. Por quê? Porque não é teólogo, é fofoqueiro. Nunca formou aluno nenhum e está te dando aula. Nunca foi formado por pastor nenhum e está te dando aula sobre como ser obreiro, sobre... pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, você precisa despertar a sua mente. Comparou, não encaixou, joga fora no lixo. Ele fala, pegue os santos profetas, pegue as pregações de Jesus, pegue as pregações dos apóstolos, tendo em conta que antes de tudo, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios. Olha o que ele está dizendo. Se você pegar esses escritos que eu estou falando para vocês pegarem, vocês verão profetas, Jesus e apóstolos dizendo que nos últimos dias haveriam escarnecedores. Irmão, tu sabe o que é escarnecer? Zombar, criticar. Só que a sua zombaria faz a pessoa se sentir moída, destruída. E é isso que eles querem fazer com a igreja. Eliseu teve escarnecedores contra ele. Davi teve o Golias escarnecendo-o. Jeremias teve outros profetas que escarneciam dele. Jesus teve escarnecedores. E Pedro diz, nos últimos dias, é normal que eles sejam escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos. Eles não crucificam seus desejos na cruz de Cristo. Eles não mortificam a carne com jejum e oração. O negócio deles é estudar vãs filosofias e sutilezas que os lança na rede e faz isso com a igreja também. Aí, olhem o escarnecimento deles, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Perceba que eles têm noção bíblica das coisas. Primeiro, eles sabem da promessa da vinda. Eles sabem que a vinda do Senhor é uma promessa. Segundo, desde que os pais dormiram, eles têm conhecimento de genealogia. Eles têm conhecimento da história. Hoje, eles sabem quem são os pais, quais foram os pais da igreja. Eles sabem, os teólogos da reforma, sensacionistas, continuistas, eles sabem. Eles vivem de teoria. Eles sabem da promessa. Eles sabem da sucessão histórica teológica. E eles zombam. Mas cadê a promessa? Porque eles são netcrentes. Eles não têm uma igreja para edificar. Eles não têm um povo para pastorear. O negócio deles é ficar na net. Onde está a promessa da sua vinda? Porque como desde o princípio, as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Olha só, irmão, a primeira base sobre a qual a Bíblia está construída. Porque a Bíblia está construída sobre 4 bases: criação, queda, redenção, consumação. Eles falam da primeira base sobre a qual a Bíblia e a teologia está construída: criação. Os camaradas entendem de Gênesis, entendem da promessa da vinda, entendem da história de sucessão teológica, entendem da base que a Bíblia está sustentada. Desde a criação, as coisas permanecem como estão. Sabe o que eles estão dizendo aqui, irmão? A gente sabe da promessa, mas Deus não faz nada. Os profetas disseram: eis que ele vem. Ele veio, morreu, subiu. Aconteceu o quê? Aí eles olham para os apóstolos e dizem: vocês pregam que ele vem. Cadê? Vem, Jesus, vem. Toca aí a trombeta para nós, toca. Vem, vem. Eles escarnecem. Cadê a promessa? Cadê o cumprimento? Esses crentes é tudo bobo. Esses crentes, vocês estão perdendo é tempo. Eu já passei por aí. É o argumento dos youtubobos. O que é isso? É aqueles que não têm conteúdo nenhum para abrir um canal e edificar alguém. Só vive de fofoca de quem caiu, de quem caiu. Youtubobo. Aí o argumento melhor é: eu vim de lá, eu saí de lá, eu vim do sistema, eu dei aula lá, mas eu saí de lá. E por isso eu tenho base para falar, porque eu saí de lá. Ô bobão, o fato de você ter saído prova quem é você. O que, pastor? 1 João 2, saíram de nós, porque não eram dos nossos. A Bíblia que você zomba te expõe. A doutrina que você tanto critica desmascara você. O fato de você não estar aqui é a prova de que a Bíblia é superior a qualquer argumento de quem escarnece do Evangelho. Então, eles dizem: cadê a promessa da vinda? Cadê esse Deus? Aí agora Pedro vai responder. Pedro vai dar uma resposta, porque tem que responder. Se ele fala de lá para cá, a gente tem que falar daqui para lá. Aí Pedro diz no versículo 4: eles deliberadamente esquecem. Lembra que eles querem atingir a mente da igreja? Então a função deles é: bora ofender a mente dos crentes, bora confundir a mente dos crentes, vamos humilhar a mente dos crentes. Aí Pedro diz: enquanto eles pensam que estão humilhando nossa mente, é a mente deles que está com problema. Está escrito: deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, ao qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Pela palavra, versículo 6, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Perceba que no versículo 5, Pedro fala da criação. E no versículo 6, Pedro fala do dilúvio. Preste bem atenção aqui, por gentileza. Esses falsos profetas que querem atingir a mente da igreja, e Pedro agora tem a arma do Espírito, que é a palavra de Deus, para guardar a mente da igreja. Esses falsos profetas esquecem de que Deus não está parado no trono sem fazer nada. Quando eles perguntam assim: cadê a promessa da sua vinda? O que eles estão dizendo é:
não acontece nada e não vai acontecer nada. Como eles foram lá na criação dizer que tudo acontece desde como era na criação, Pedro também volta lá na criação e diz assim: já que vocês lembraram da criação, a criação é um exemplo de que quando tudo está parado, lembra, a terra no meio das águas, estava tudo parado. Então quem olhava para a terra no meio das águas, tudo parado. Aí vem Moisés, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Alguém estava dizendo, está tudo parado, e Deus dizendo, eu estou me movendo e você não está vendo. E disse Deus, haja luz. Aí Pedro diz assim, vocês se esquecem que foi assim na criação. Fica perguntando, cadê a vinda dele? Cadê a promessa? Vocês estão pensando que ele não está fazendo nada? Ele está trabalhando na história, ele está salvando um povo, ele está preparando um povo. Vocês não estão vendo, mas ele está trabalhando. Aleluia. Segunda coisa que Pedro diz, está no versículo 6. Pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo no dilúvio. Já que eles foram para o Gênesis, Pedro também vai para o Gênesis. Por quê? Porque a pergunta retórica deles e escarnecedora é: cadê a promessa? Não estou vendo nada. Por quê? Porque a vinda de Cristo também engloba juízo sobre os ímpios. Vou fazer uma pergunta, sim ou não? Sim ou não? A vinda de Cristo vai ter juízo para ímpios, sim ou não? Sim. Enoque profetizou isso, diz Judas. E sabe onde é que está o nome de Enoque? Lá em Gênesis 5. Que na vinda dele, os ímpios seriam julgados. Então esses desviados ficavam perturbando a igreja. Aí sempre tem aqueles irmãos mais fervorosos: tu vai para o inferno, filho do cão. Tu para de perturbar a igreja, filho do satanás. Olha, tu não vem perturbar a congregação não. Aí eles olham para esses crentes e falam: cadê? Cadê esse Jesus que vai me julgar? Aí Pedro diz: já que vocês estão falando do Gênesis, lembra do dilúvio? Zombavam de Noé, escarneciam de Noé, brincavam com as coisas de Deus, e de repente, como disse Jesus, veio o dilúvio e os arrastou. Mas quem estava fiel na aliança com Deus entrou na arca. Enquanto vocês estão dizendo que ele nunca vem, porque nada está acontecendo, vocês não estão vendo, mas ele está trabalhando. Então não é que Deus não trabalha, é você que está cego, mas a igreja sabe que ele está trabalhando. A igreja sabe que ele está fazendo alguma coisa. Vocês estão pensando que ele não vai julgar vocês? Aí Pedro usa o exemplo do dilúvio para dizer: os ímpios não ficarão impunes. Deus vai julgá-los. Deus vai destruí-los. Deus vai puni-los. E os salvos Deus vai guardar, sustentar, preservar. Porque a graça que atrai é a graça que sustenta. Alguém se alegra com essa palavra, irmão? Então, Pedro pega a pergunta escarnecedora e interpreta. A galeria está me ouvindo, não está? Está bonitinho demais vocês abrindo Bíblia, anotando e prestando bem atenção. Ó, Pedro interpreta: cadê a vinda dele? Ou seja, não estou vendo acontecer nada. Cadê? Segundo, cadê a vinda dele? Nós somos falsos profetas e não acontece nada com nós. Cadê essa vinda que julga? Aí Pedro diz: dilúvio. A terceira interpretação de Pedro para a pergunta deles que o Senhor não vem. Versículo 8. Todavia, amados, não deveis esquecer. Falando para a igreja. Por quê? Porque os falsos profetas falam, aí os crentes vêm para cá: pastor Pedro, mas eu acho que eles estão falando a verdade, pastor Pedro.
Porque minha irmã está falando a verdade. Está demorando muito, pastor Pedro. Aí o pastor Pedro fala assim no versículo 8. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Então quem sabe tem alguém aqui na terra falando: meu Deus do céu, é tanta promessa. Já se passaram 2000 anos de quando Jesus esteve aqui na terra. Cadê essas promessas escatológicas? Cadê 2000 anos, 2000 anos? Aí Deus olha lá de cima e diz: para mim é 2 dias. O que Pedro está dizendo aqui é: tenha maturidade sobre o tempo. É eu chegando para pregar numa igreja, numa cidade perto de Goiânia, e Eliseu filho dentro de um carro. Um menino de 3 anos dentro de um carro. Papai, chegou? Tá chegando o vasinho. Então coloca a música. Aí tem uma música que ele gosta. Pasmem. É o hino nacional. Aí põe no peito assim, ó. Aí acaba, de novo, filho. Mais alto. Eu falei: tu manda no teu vô, no papai não. Chegou? Tá chegando. Agora tu imagina eu explicando para o Eliseu filho o tempo. Papai está 120 por hora, daqui a pouco tem que estar 90, daqui a pouco tem que estar 160, misericórdia. Aí daqui a pouco, meu filho, papai tem que pôr 30 na barreira. Isso faz com que 200 quilômetros se tornem 4 horas de viagem. Papai, chegou? Tu fazer uma pergunta, vai entender? Se a gente não consegue explicar tempo, por que você quer entender a eternidade? Nós somos crianças diante de Deus, crianças tentando entender o tempo, passageiros tentando entender a eternidade. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele trabalha de um modo maravilhoso que não conseguimos compreender, apenas confiar. Ele vem, Ele vem. Ele vem. Então alguns estão dizendo que vai demorar. Cuidado. Já passaram 2000 anos, vai vir mais 2. Cuidado. O que tu pensa que é 1000 anos, para ele pode ser um dia. 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele está dizendo assim: Deus não está demorando não. Pergunta para mim, o que Deus está fazendo? Pedro falou, versículo 9, pelo contrário, Ele é longânimo. Não é atraso, é longanimidade. Como assim, pastor, longanimidade? Está no texto. Ele é longânimo para convosco. Por quê? Não querendo que nenhum pereça. Convosco quem? A igreja. Pastor Pedro, por que Jesus não voltou? Se voltasse, tu teria ficado, porque tu está querendo desviar. É a resposta de Pedro. Aí ele fala: mas ele é longânimo, porque ele não quer te perder. Está te dando mais tempo para se firmar. Está te dando mais tempo para orar mais. Está te dando mais tempo para aprender com a igreja. Você não fez nada e Ele não quer te deixar sem galardão no tribunal. Ele está te dando tempo para buscar o batismo com o Espírito, ser cheio. Ele está te dando tempo para evangelizar, ganhar alma. Ele está te dando tempo para ver se você faz alguma coisa. Ele não veio ainda porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é: se ele já tivesse voltado, só ia ter essa quantidade de crente aqui. E quanto mais ele demora, olha o tanto de alma que a gente está ganhando a cada dia. E o exército está aumentando.
Bora para a guerra, Senhor. Bora matar o capeta logo, Senhor. Bora destruir o capeta logo. Vai evangelizar, rapaz. Vai aumentar meu exército. Vai aumentando o exército. E o exército está crescendo. O exército está só crescendo. Pastor, não estou entendendo. Enquanto eles escarnecem, a igreja vai evangelizando, vai orando, vai aumentando. Ele não veio porque ele é longânimo. Ah, ele é longânimo. Então, eu vou dormir. Não precisa congregar. Eu sou igreja. Então eu vou congregar em tu, catedral. Não precisa orar nem jejuar, isso é sacrifício de tolo. Deus é longânimo. Isso é os crentes lendo só o 9. Sabe o crente caixinha de promessa? Só o 9. Ele é longânimo. Aí Pedro coloca no 10. Mas ele virá como ladrão. Quando você menos esperar. Os ímpios vão dizer que sou esquisito. A igreja vai dizer que sou maravilhoso. É do céu, porque eu sou de lá. Eu faço uma pergunta e você me responde. Eu faço uma pergunta e você me responde. Ladrão rouba ou pega aquilo que não tem valor? Ladrão pega o que não tem valor? Jesus vai vir para buscar a única coisa que tem valor para ele na terra: a igreja. A diferença de Jesus para o ladrão é que o ladrão pega o que não é dele. Jesus vem buscar o que é dele. Ele comprou, ele pagou o preço com o seu sangue. Quando o mundo menos esperar. Cadê minha mãe? Minha mãe? Minha serva. Cadê meu pai? Teu pai? Meu servo. Cadê a maninha? Maninha, minha serva. O dia do Senhor virá. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É uma obra de purificação. É Deus tirando o velho para estabelecer o novo. Todas essas coisas hão de ser desfeitas. É Deus tirando o velho para colocar o novo. Sabendo que essas coisas acontecerão, como deve ser o nosso viver, versículo 11, santo e piedoso, esperando e apressando. Como é que tu espera e apressa? Ou tu espera ou tu apressa. Mas Pedro diz, não. Quando se trata da vinda dele, da saudade que a gente tem do noivo, eu estou esperando, mas vem logo. Vem logo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aí no 13 ele diz, nós, segundo a sua promessa, esperamos. Eu acho que daqui vocês fizeram esse tema tão lindo brotar. Gloriosa?
Nós, porém, segundo a sua promessa, o que os ímpios fazem? Zombam da promessa. E a igreja? Espera pela promessa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova... Bora lá. Novos céus e... Porque tem gente que só fala no céu, né? Eu quero ir para o céu, eu vou entrar no céu, eu vou ficar no céu, para sempre no céu. Não vai não. Porque Ele não prometeu para a gente só um novo céu. Ele prometeu um novo céu e nova terra. Pastor, vai ficar no céu? Não. Vai ficar na terra? Não, também não. Vai ficar nos dois, irmão. Corpo glorificado, sobe, desce, sobe. A hora que quiser, irmão. É tudo vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Reinaremos eternamente nessa terra. E como era no jardim, Adão, Eva e Deus, o tabernáculo de Deus estará conosco. Céu e terra hão de ser a mesma grei. Pode dar glória ao Rei que está voltando. Ele prometeu, Ele vai cumprir a promessa. O que está escrito na camiseta de vocês aí? Esperança, gloriosa esperança. Ele vem. Sinto muito, o ateu não tem esperança futura. Qual a esperança do ateu, do futuro dele pós-morte? Acabou. Acabei. Qual a esperança do espiritismo? Reencarnação. Qual a esperança do catolicismo? Purgatório. Chega aqui nessa igreja e pergunta: qual a sua esperança? O toque da trombeta, a vinda do Senhor.